Olá, estamos de volta então ao curso Direito Previdenciário. Nós já estamos no finalzinho do regime geral de previdência social. Essas últimas aulas eu chamo de disposições finais porque eu pego tudo que eu deixei de falar nas aulas anteriores, aglutino nessas aulas e aí a gente não deixa nenhum dispositivo sem comentário. Portanto, não tem um título específico. Eu vou fazer aqui um emaranhado de palavras, né? Vou explicar um monte de coisas que ficam espalhadas pela nossa lei, porque não é uma lei muito bem feita. Na época da Constituição Constituinte, no artigo 59 do ADCT, ele havia dado 6 meses, né, para que o projeto fosse apresentado. Passaram-se 2 anos, esqueceram, de repente alguém lembrou e de forma muito assodada, muito apressada, apresentaram um projeto de lei de qualquer forma e a nossa lei, portanto, ela não é bem sistematizada. Por isso que o mesmo assunto às vezes é tratado em dispositivos que estão a quilômetros de distância. Mas tudo isso foi devidamente equacionado ao longo aqui do nosso curso e, portanto, a gente está chegando ao finalzinho da Lei 8.203. Vamos liquidar essa fatura. Corta para cá. A matéria, Direito Previdenciário, comigo o professor Carlos Mendonça, e vamos começar pelo artigo 105. Ele diz o seguinte: a apresentação de documentação incompleta não constitui motivo para recusa do requerimento do benefício. Esse artigo ele é excelente. Por quê? Porque a gente sabe que existe um benefício decorrente de uma incapacidade, sabemos que existem benefícios decorrentes do nosso tempo de contribuição, sabemos que existem benefícios para aqueles que estão presos, para quem morre, ou seja, é uma profusão de benefícios previdenciários, mas a gente não sabe precisamente qual a documentação que a gente precisa para requerer aquele benefício. Então, dentro da sua inocência, você junta lá a documentação, comparece a uma agência da Previdência e apresenta ao servidor que estiver ali na baia. Ele vai olhar aquela documentação e vai te orientar, olha, está faltando isso, está faltando aquilo, e aí a gente estaria diante de 2 situações. Ou te devolve tudo, para você voltar em outra data com a documentação completa, ou provisoriamente ele recebe essa documentação e te dá um prazo para você então diligenciar e encontrar aquele documento que estava faltando. Por que eu disse que este dispositivo é extremamente importante? Porque existe um prazo para requerimento dos benefícios, tipo a pensão por morte são 90 dias. Mas aí, se por exemplo, você tiver com dificuldade de reunir a documentação, se você esperasse, né, até o último momento, pode ser que você comparecesse à agência, por exemplo, no dia 100. Isso é ruim, porque foi após o prazo previsto em lei. Quando você faz o requerimento após os 90 dias, no caso da pensão por morte, ela vai ser paga a partir do requerimento. E este dependente terá perdido 100 dias de pagamento. Agora, se ele puder fazer o protocolo, mesmo com a documentação incompleta, isso significa que ele iria resguardar o cumprimento do prazo, teria um prazo maior para diligenciar e mesmo apresentando a posteriori esse documento faltante, ele já teria firmado a data de entrada do requerimento e em relação ao pagamento não sofreria qualquer prejuízo. Então é um dispositivo que ajuda o segurado que está com dificuldade em encontrar toda a documentação. Agora, mesmo com essa dificuldade, ele consegue fazer o protocolo, resguarda o cumprimento do prazo para requerimento do benefício e aí com mais calma, com mais vagar, ele vai então procurar, se Deus quiser vai achar aquele documento e aí apresenta, pronto, não sofreu prejuízo nenhum. Só para vocês então entenderem, você não precisa estar com todos os documentos para postular um benefício. Você pode fazer o pedido do benefício mesmo com a documentação incompleta. Isso não vai te trazer nenhum prejuízo, a não ser um pequeno atraso, digamos assim, no requerimento completo daquele benefício. Prestem muita atenção nesse artigo 105, exatamente por isso, vamos lê-lo mais uma vez. Corta para cá. A apresentação de documentação incompleta não constitui motivo para recusa do requerimento do benefício. O que isso tem de bom? Permite requerer o benefício mesmo com a documentação
incompleta. Entendido então? Show! Já o artigo 41A, parágrafo 5º, ele regulamenta aquela hipótese em que você já apresentou todos os documentos. Então, já que você se desincumbiu da tarefa de apresentar todos os documentos, isso já foi feito, agora a bola está com a Previdência Social. Ela tem um prazo estipulado em lei para analisar essa documentação, exatamente para você não ficar indefinidamente aguardando uma resposta da Previdência, tá? Esse dispositivo ele está um pouquinho antes, está no artigo 41A, no parágrafo 5º, tudo da lei 8.213. O primeiro pagamento do benefício será efetuado até 45 dias após a data da apresentação pelo segurado da documentação necessária à sua concessão. Digamos que seja uma pensão por morte. Sabemos que a pensão por morte, ela tem um prazo, tá? De 90 dias. Então, o que aconteceu? Você chegou aqui no dia 30, apresentou uma documentação incompleta, a Previdência foi te dando prazos, tá? Você apresentou um documento aqui no dia 45, apresentou outro documento aqui no dia 60 e, finalmente, no dia 90, você apresentou toda a documentação. Da sua parte, não ficou nenhum tipo de pendência. Portanto, cumpriu a lei. Por quê? Porque você apresentou a documentação necessária. Bom, você obviamente, né, quer que a Previdência analise isso da forma mais rápida possível. Como não tem mais nada que você possa fazer, a lei lhe dá a garantia de que a Previdência tem que te pagar o primeiro pagamento em até 45 dias. Digamos, os prazos foram cumpridos, tá? Depois que você apresentou toda a documentação, 45 dias depois, repare, nós já estamos a 135 dias do óbito, ou seja, 4 meses e 15 dias. Como os prazos, né, principalmente o seu, foi devidamente cumprido, você vai receber todos esses atrasados. O primeiro pagamento vai pagar o mês 1, o mês 2, o mês 3, o mês 4, provavelmente esses 15 dias também, tudo de atrasado. A partir daí, de forma regular, você vai receber no início do mês o pagamento da pensão por morte. Agora, não é isso, né, que acontece se a Previdência não estiver aparelhada, não estiver preparada para atender a demanda que aparece. Se eu tiver poucos funcionários, obviamente que eu não consigo cumprir esse prazo. Se eu não tenho o elemento humano com capacidade intelectual para analisar o pedido de um benefício, a Previdência descumpre esse prazo. E aí o que acontece? Ela vai sofrer os consectários legais, vai ter que pagar juros, correção monetária. Às vezes, há uma demanda judicial para obrigar a Previdência a analisar o benefício. Tem consequências judiciais que saem muito caro, né, para o governo esse tipo de atraso. Então, daí a importância de você ter uma autarquia eficiente na prestação desse serviço público, que é extremamente importante, senão fica feio o Estado descumprir uma lei aprovada pelo Congresso, sancionada pelo presidente, uma lei que já está aí em vigor há quase 30 anos. Mas vamos avançar, tá? Esse aqui foi o primeiro tópico da aula de hoje. Procuração. Corta para mim. A Previdência Social, ela lida com o ser humano não no seu melhor momento. Obviamente que quando alguém vai à Previdência, ela pode estar doente, pode estar incapacitada, essa pessoa pode estar no hospital sem condições de comparecer a uma agência, ou até mesmo é uma criança, né, que não tem um representante legal e precisa de um representante. Ou é um senhor, um velhinho que não tem mais aquela capacidade de locomoção, precisa de alguém que o represente perante o órgão previdenciário. Então, apesar de procuração ser um tema de direito civil, a nossa legislação, a 8.213, traz alguns dispositivos específicos, né, regulando como é que uma pessoa pode representar outra no que tange à postulação ao pedido de benefícios previdenciários. Daí a importância desse dispositivo, artigo 109 da 8.213. Acompanha comigo aqui. O benefício será pago diretamente ao beneficiário, claro, salvo em caso de
ausência, moléstia contagiosa ou impossibilidade de locomoção, quando será pago a procurador, mesmo procurador do dia a dia, do direito civil, alguém que representa outra por meio de procuração. Especificamente em relação às procurações que são apresentadas à Previdência. Ela tem que ter um prazo de validade, e este prazo de validade não terá prazo superior a 12 meses. Então, na Previdência Social, procurações, prazo 12 meses. Tudo bem, esse prazo pode ser renovado indefinidamente, sem problema. Agora, tome muito cuidado porque a outra lei, a 8.212, ela também trata desse assunto, tá? Só que de uma forma diferente. Ela diz: o documento de procuração deverá a cada semestre ser revalidado pelos órgãos de atendimentos locais. Isso aqui não está mais em vigor. A redação do artigo 109 da 8.213, esse que nós acabamos de ver, é o que vale. É o que dá o prazo de 12 meses, porque ele tem uma redação mais recente, portanto, aquele dispositivo foi tacitamente revogado. Falou de procuração perante a Previdência Social, prazo 12 meses, ok? Tudo bem, mas a pessoa então, ela vai à Previdência e não sabe assinar. Num país como o nosso, com um número elevadíssimo de pessoas analfabetas, como é que essas pessoas, por exemplo, podem firmar, assinar documentos perante a Previdência Social? A resposta está aqui no parágrafo único. A impressão digital do beneficiário, incapaz de assinar, aposta na presença de servidor da Previdência Social, vale como assinatura para quitação de pagamento de benefício. Portanto, ainda que o beneficiário da Previdência não tenha condições de assinar, tá? Não sabe assinar, se é por algum motivo, ele pode apor a sua digital. Recentemente, vimos até umas notícias passando aí pela internet, afirmando que determinada pessoa não conseguiu um benefício porque ela não tinha os braços e não tinha como assinar. É uma situação muito triste, mas não tem problema nenhum perante a Previdência. Repare que neste caso, nem a digital ela poderia colocar. O que a gente faz em situações como essa? Ela vai buscar o judiciário, pode ser por meio da Defensoria Pública, e vão indicar um representante legal para esta pessoa. Tá? Não é porque a pessoa não tem o braço, que não pode assinar, que vai ter um benefício negado pela Previdência Social. A Previdência tem muitos problemas, mas isso obviamente seria um horror se tivesse acontecido na prática, tranquilo? Então, muito cuidado com notícias, né, que a gente tem visto aí pela internet. Infelizmente virou moda notícias falsas, notícias erradas. Quem conhece um pouco da matéria vê que em direito previdenciário o que tem de notícia errada aí passando pela sua timeline é uma coisa impressionante. Imagine das outras áreas, como que às vezes a gente é enganado achando que um post, uma informação é verídica e aquilo ali está sendo colocado exatamente para desinformar. Então estamos vivendo a era da desinformação. Muito cuidado com as fontes, muito cuidado com onde você consegue as suas informações. Procure sempre uma fonte segura para não se deixar enganar. Tranquilo? Volta para cá. Então é isso. Procuração perante a Previdência, 12 meses de validade. Não tem condições de assinar? Pode colocar a digital. 110. O benefício, quando ele é devido ao segurado ou dependente, civilmente incapaz. Então, a incapacidade, ela tem muito a ver com o direito civil. Por isso que a gente fala menor incapaz, menor absolutamente incapaz. É tipo uma alforria quando a gente completa 18 anos, porque a gente já pode praticar os atos da vida civil sem a necessidade de um representante legal. Você já fala por si, a não ser quando você casa, né? Porque aí casou, às vezes você precisa de uma outorgo-sória, a assinatura também do seu cônjuge. Você deixa de ser um indivíduo, né? Passa a compor uma coletividade. Mas fora isso, aos 18 anos você tem plena capacidade. Só que antes disso, você pode ser absolutamente incapaz ou relativamente incapaz. Menores de 16 anos são absolutamente incapazes, portanto, não pode fazer nada. Precisa do seu representante legal. Quem são? Os seus pais. E se o menor não tiver pai e mãe, for órfão, por exemplo? Aí a justiça vai designar um tutor.
Ao atingir 16 anos, melhora um pouquinho. Você passa a ser relativamente incapaz. Significa que você pode praticar atos desde que um pai, uma mãe ou seu representante, ele assine junto com você. Então o garoto está lá com 17 anos, ele assina e o pai assina embaixo. Beleza, 18 está liberado. Só que às vezes, né, por conta de circunstâncias mentais, você vai atingir os 18 anos e vai continuar incapaz. Por quê? Você é maluco, é totoca das ideias. Não tem como deixar uma pessoa, por exemplo, de 20 e poucos anos que não bate bem da cabeça. Essa pessoa vai precisar também de alguém que cuide dele. Aí, no caso, o instituto é a curatela. Tutela para menor, curatela para maiores que, não obstante a idade, continuam sendo incapazes. Tranquilo? Então estamos falando aqui de incapazes. O que a Previdência tem para eles? Corta para cá. Bom, quando o benefício for devido a alguém que é incapaz, o pagamento pode ser feito ao cônjuge, ao pai, à mãe, ao tutor ou ao curador, admitindo-se na sua falta, tá? Na falta de um desses representantes aí, e por período não superior a 6 meses, o pagamento a herdeiro necessário. Por exemplo, poderia ser um filho, que é um herdeiro necessário, e ele não está aqui nesse rol. O pai, né, tá lá, não tem cônjuge, o pai também já não tem mais pai, já não tem a mãe dele, não tem tutor nem curador, o filho pode ir lá e receber. O filho entra na condição de herdeiro necessário, tá? Mas por um período não superior a 6 meses, porque isso aí tem que ser arrumado, tá? Tem que aparecer alguém que oficialmente responda por ele para poder o quê? Receber esse benefício, tá? Aí esse herdeiro necessário, que pode ser um filho, ele vai firmar um termo de compromisso no ato do recebimento, ou seja, é uma medida anti-burocracia. Mas, não, eu preciso que você vá lá na justiça, interdite seu pai, o juiz vai te designar, só aí que você poderia retornar aqui para receber. Não faz nenhum sentido, tranquilo? Aí no parágrafo 1º, ele começa a falar de curatela. Curatela é para maior incapaz, tá? Digamos, um sujeito que já tem mais de 18 anos, mas tem uma deficiência mental. Ele precisa de um representante legal, de um curador, tá? Isso é feito pela via judicial. Para efeito de curatela, no caso de interdição do beneficiário, a autoridade judiciária pode louvar-se de laudo médico pericial da própria Previdência Social. Então, uma situação até muito comum, tá? Inclusive eu mesmo já me deparei com isso. Corta para mim. O sujeito vai pedir um benefício por incapacidade, uma aposentadoria por invalidez. O que ele tem? Ele é louco, tá? Completamente louco. Bom, se ele é louco, ele é um incapaz. Se ele é incapaz, ele precisa de um representante legal. E aí na Previdência a gente ficava naquela situação. Bom, se ele é louco, como é que ele passou a procuração para o advogado? Essa procuração é nula. Aí a gente falava, olha, primeiro ele tem que ir lá na justiça para o juiz interditar, aí sim um representante legal contrata um advogado e o advogado vem aqui postular os seus direitos. Essa argumentação nunca deu certo, tá? O juiz sempre falava, não, isso aí é burocracia, tá? A perícia do INSS, digamos, já detectou que ele é um incapaz, que ele é totoca das ideias, então vamos conceder o benefício. Esse laudo que embasou, que aparelhou a concessão da aposentadoria por invalidez, serve para o juiz da Justiça Estadual dentro do processo de interdição. Lá na Justiça Estadual, no processo de interdição, o juiz não precisa nomear um outro perito para atestar o que a própria Previdência já sabe, já disse que ele é maluco. Então é isso que diz o nosso parágrafo aqui. Se a Previdência já tem laudo dizendo que ele é maluco, esse laudo pode ser usado pelo juiz dentro do processo de interdição. Eu nem vou entrar no mérito, tá, dessas questões, porque hoje a pessoa com deficiência, né, ela tem que ter o mesmo tratamento, há uma discussão se esse processo de interdição prevalece, deixa isso lá para o direito civil. O que importa é que a nossa lei diz isso, ela é válida, ninguém nunca declarou inconstitucional, portanto ela poderia ser cobrada em concurso. Guarde o que eu estou dizendo aqui. E o que eu disse? Disse que o laudo do INSS pode embasar o juiz no processo de interdição para efeito de curatela. Beleza? Vamos continuar. Corta para cá. Prosseguindo então, indignidade do dependente. Bom, indignidade é uma expressão muito utilizada em herança,
né? Não faz sentido, por exemplo, a pessoa matar o sujeito e receber a herança, né? Apesar de não fazer nenhum sentido, tem que ter um processo, tá? Onde o juiz vai reconhecer a indignidade desse herdeiro para excluí-lo do processo de herança. Tá? Mas lá no direito civil. Aqui na seara previdenciária, nós sabemos que se o dependente for o causador doloso da morte do segurado, ele vai ser excluído da pensão por morte. Ok, isso nós já vimos. A novidade é essa daqui. Quando o dependente é excluído, porque matou lá o segurado do processo de pensão, tá? Ou antes do trânsito em julgado, se a pensão foi provisoriamente suspensa, na forma do parágrafo 7º do artigo 77, este dependente, digamos, indigno, que não pôde receber a sua pensão, ele não poderá representar outro dependente para fins de recebimento e percepção do benefício. Eu acredito que um exemplo melhor esclarece isso daqui. Pai e mãe, 2 filhos, tá? Uma filha e um filho. A filha mata o pai e a mãe. Obviamente, ela vai ser excluída da pensão por morte. E toda a pensão vai para quem? Vai para o filho. Só que o filho é um garotinho, pequenininho, né? Não tem condições de assinar nada. Aí a irmã, que já foi excluída da pensão, vem na Previdência e diz assim, não, eu estou representando aqui o meu irmão e eu queria pedir a pensão por morte. Quem é que vai receber essa pensão? Ela, em nome do irmão. Então, não faz muito sentido. A nossa lei, sabiamente, diz, se você for excluída da pensão, nem aparece aqui representando outro dependente, que nós não vamos te pagar. Não é bacana? Corta para cá. Mais uma vez, então. Se o dependente foi excluído, porque matou, mandou matar o segurado, ele não poderá representar outro dependente para fins de recebimento e percepção do benefício. Tranquilo? Show! Ademais, o dependente que perde o direito à pensão por morte, na forma do parágrafo 1º do artigo 7.4, não poderá representar outro dependente para fins de recebimento e percepção do benefício. De novo, repetiu aquilo que nós já havíamos falado. Curatela. Então, curatela, mais uma vez, é para maior incapaz. Aliás, a gente até falou disso, né? Eu tenho a tutela, que é de menor, eu tenho a curatela, que é de maior. Quem é o tutor? É o representante legal. Substituiu o pai e a mãe. E tem menor sob guarda. O que acontece? No caso da tutela, ela rompe o pátrio poder. Rompeu. Quem é que manda nesse garoto aí? É o tutor. E pai e mãe, já era. Perderam o poder sobre o filho. Isso já não acontece com o menor sob guarda. O menor sob guarda, ele continua tendo pai e mãe. Tá? Mas por que precisa de um instituto nessa situação? Sei lá, porque o pai e a mãe viajaram, foram para a Europa, dar uma volta ao mundo, deixaram ali o filho com a avó, o avô, e o avô, né, ele quer um documento para regularizar. Por que essa criança está comigo? Não, está na minha guarda, está tudo bonitinho. Pai e mãe deixaram aqui comigo. Entenderam? Então, aqui no 110A a gente está falando da curatela, outro instituto para maior incapaz. O cara tem 25 anos e é louco varrido. No ato de requerimento de benefícios operacionalizados pelo INSS, não será exigida a apresentação de termo de curatela de titular ou de beneficiário com deficiência, observados os procedimentos a serem estabelecidos em regulamento. É aquilo que eu já havia falado. Por conta, né, dessa nova legislação que tutela os deficientes,
como eles devem ser tratados como pessoas normais perante a sociedade, então vários dispositivos, né, que tentavam tutelar pessoas com deficiência, e aqui no caso da curatela é uma deficiência mental, houve um teste, né, para saber se as leis continuam valendo ou não vale. Afinal, essas pessoas são iguais às outras ou não são? Continuam sendo discriminadas. Então, às vezes o legislador mantém essa tutela e às vezes ele fala, não precisa disso. É uma loucura, não tem jeito. O nosso sistema jurídico ele é complicado. Aqui, por exemplo, é uma medida de desburocratização. Por quê? Porque é demorado um processo de interdição. Às vezes quem vai ser interditado não aceita. Bate lá de pé junto, não, eu sou um cara normal. Né? Eu conheço uma situação como essa, o sujeito tem uma esquizofrenia, de vez em quando quebra a casa toda e tal, sai com o carro, bate, mas ele acha que ele é normal, a família quer interditar, mas ele contrata advogado para ir lá brigar para não interditar ele, fica essa situação. Agora imagine a Previdência, né? O cara vai lá, a gente sabe que ele é totoca das ideias, vai pedir o benefício, vai ficar brigando, traz aqui o termo de curatela. Não, a lei, seguindo essa tendência moderna, né, de que não pode discriminar as pessoas com deficiência, veio e trouxe esse dispositivo. Mais uma vez, então, para vocês. Corta para cá. No ato de requerimento de benefícios operacionalizados pelo INSS, não será exigida a apresentação de termo de curatela, de titular ou de beneficiário com deficiência. Tranquilo? Por quê? Porque é uma burocracia. A Previdência não vai fazer a perícia, não vai verificar que o cara é doido. Então, para que vai falar assim, olha, a gente viu aqui que ele é doido, mas você tem que ir lá na justiça para interditar? Não precisa, tá? O artigo 110A, nesse ponto, ele é excelente. Tranquilo? Avançando então mais um pouquinho. Segurado menor. Bom, menor significa que ele é um incapaz. Se ele é incapaz, o instituto natural para ele seria tutela, né? Mas também é aquela complicação, o processo de tutela pode demorar. Por conta disso, o 111 afirma categoricamente que mesmo sendo menor, ele pode, conforme diz o regulamento, decreto 3048, firmar recibo de benefício independentemente da presença dos pais ou do tutor. Então, se tem lá uma criança, pediu uma pensão por morte, por alguma razão não tem representante legal dessa criança, tem problema. A Previdência prefere pagar a ele do que criar uma burocracia, ok? Beleza. Sucessão, artigo 112. Corta para mim. Esse é um artigo muito utilizado no meio processual. Então tem lá o seu José, está processando o INSS, pedindo uma revisão da sua aposentadoria. Ele obtém a vitória, mas infelizmente demorou demais e ele morreu no curso da ação. Vem o seu dependente, digamos a esposa, ela diz assim, olha, eu vou sucedê-lo aqui no processo, está aqui minha carta de concessão de pensão. Então, apareceu a esposa. Mas ele tem filhos, né? Ele tem outros dependentes que por não terem mais a idade, até 21 anos, não tem direito à pensão, né? Só que nosso amigo aqui tem, sei lá, 300 mil para receber dentro do processo da revisão da aposentadoria. Quem que a Previdência vai pagar? Vai pagar para o herdeiro? Vai pagar para pensionista? O artigo 112 responde, vou pagar para quem se habilitar a pensão. Poxa, mas quem se habilitou à pensão não é nem a mãe dos filhos, é uma outra mulher. Ele era viúvo, casou de novo, está lá com a nova esposa, ela nem gosta muito dos filhos dele, mas aí o que acontece? Os filhos querem o dinheiro do pai, da revisão, e a mulher também quer o dinheiro lá dela, porque ela é a pensionista. O que a nossa lei diz? Paga para o herdeiro, para os filhos, ou paga para essa nova esposa? A lei fala assim, eu vou pagar para a nova esposa porque ela é a dependente habilitada à pensão. Eu já vi isso acontecer também num processo. Era um sujeito bem de vida, né? Morava em cobertura e tal. Olha o que aconteceu, olha que situação bem interessante. Ele era casado, 4 filhos, né? Tinha uma babá. A babá cuidou de todas as crianças cresceram, adoravam a babá, mas as crianças cresceram, não tinha mais utilidade. Ela ficou sendo uma doméstica na casa, tá? Desde muito novinha. Aí a esposa morreu, o velhinho ficou viúvo e ficou lá com a doméstica na casa. Aí o velhinho olhou para ela, olhou para ele e falou assim, vambora, né? Só tem nós aí, né? E começaram um relacionamento e tal. Ele acolheu, fizeram a união estável. E quando ele morreu, ela foi e pediu a pensão dele.
conseguiu, né? E os filhos, a princípio, não embarreiraram, mas ficaram assim de olho na cobertura. E ficou aquela briga e tal, querendo que ela saísse e tal. E aí o processo tramitou e o juiz falou, não, ela vai ficar na casa, ela não é mais a empregada, ela agora é a viúva do sujeito. Uma situação extremamente curiosa. Ela entrou como babá, foi promovida doméstica e depois acabou casando com o patrão. Tranquilo? Acontece, coisas do nosso dia a dia. Volta pra cá. Olha só. O valor não recebido em vida pelo segurado só será pago aos seus dependentes se eles estiverem habilitados à pensão por morte. Ou na falta deles, por exemplo, não tem nenhum dependente, os filhos já estão maiores de 21 anos, a esposa já morreu, e aí ele tem um dinheiro para receber da Previdência. Eu pago para quem? Eu pago para o dependente habilitado à pensão. Não tem dependente. Aí sim, eu vou pagar os sucessores na forma da lei civil, mas eu não preciso de inventário ou arrolamento. Exemplo prático. Sujeito recebe aposentadoria, tá? Morreu dia 15. Veio lá a esposa, pediu a pensão, né? Aqui é o óbito. Ela pediu dentro dos 90 dias, então ela vai receber daqui para lá. Tá? Daqui para lá é pensão. Beleza, mas e o dinheiro da aposentadoria desses primeiros 15 dias? Recebe quem? A pensionista. O valor não recebido em vida pelo segurado será pago a quem? Ao pensionista. Então ela recebe a partir do dia 15 a pensão e os 15 dias daquele mês referentes a aposentadoria. Se por acaso não tivesse ninguém em condições, né, de pedir a pensão, esses 15 dias da pensão aqui poderiam ser pagos aos herdeiros, mas sem necessidade de processo de inventário. Também uma medida que facilita demais a vida, né? Principalmente nesse momento de dor, que é a perda de alguém. Você não precisa de inventário para receber um valor que a Previdência deve a um segurado. Ou paga ao pensionista, ou se não tiver pensionista, paga ao dependente. Que dependente? Paga para o filho, por exemplo. Ele chega lá, eu sou o filho do sujeito. Você e quem não? Filho único. Então beleza, pega aí o dinheiro. Leva aí os dias de aposentadoria que não deu tempo, por exemplo, do seu pai receber. Entendido? Beleza. Fico por aqui, já volto na sequência para a gente então para o segundo bloco das disposições finais da Lei 8.213.